De volta ao programa Conexão de hoje para esse último bloco. Olha, participe com a gente aí, 34544000. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, mais 10 minutos então para você ligar. No final deste bloco, a gente faz o sorteio dessas 5 camisetas do Outubro Rosa, com apoio da Unimed Marília. Apoiar o Outubro Rosa e incentivar, esse é o plano. Também com a gente a Oral Center Odontologia especializada do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt. Seu sorriso é diferenciado, é diferente com a Oral Center Odontologia. Vá conhecer. Realmente tem uma equipe de profissionais fantástica sob o comando lá do Dr. Wilson Klein Schmidt, a quem a gente estende o nosso abraço. E também conosco a Vitalícia Levíssima Água de Marília e Lancheiro Alimentos. De Marília para o mundo, Lancheiro Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. Um grande abraço ao seu Isaías Chaves e toda a família Chaves, parceiros aqui do programa Conexão. A gente estava conversando hoje sobre viver e morrer e agora a gente segue aqui com o nosso tema de hoje com o Dr. Rigolin, que é professor da Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, e também médico geriatra. Mais uma vez te agradecer, Marcos, porque trazer esse tema para a mídia, viver e morrer, é difícil. Eu admiro a sua audácia, né, a sua coragem. Mas você sabe que nós já falamos uma outra ocasião e repercutiu muito bem. Foi bom? Eu até me lembro que na época eu comentei com você disse assim, mas olha, que bom, porque é um assunto tão difícil e tal. É óbvio, tem gente que não gosta, mas tem gente que não gosta, mas acaba acompanhando e vai desmistificando. Eu acho que a gente, é um papel nosso, não precisamos falar. A gente está falando de algo que é bom, é produtivo, é saudável falar sobre morte. Sim, eu estudo, leio e recomendo isso, mas sem a ajuda de vocês fica difícil. Eu citei essa matéria da Veja, da morte, do luto, chamado o luto na rede social, e tenho esperança que isso, porque esse tema às vezes ele é tratado com várias dificuldades. Uma delas é os tabus, os estigmas, e às vezes as pessoas confundem isso como se fosse um abuso, né? Mais ou menos, o que você, indo no velório, o que você deve, por que nós vamos no velório? Por várias razões. E as pessoas às vezes têm medo, resistência a ir no velório, e elas se perguntam às vezes, o que eu devo falar? É verdade. Eu devo falar. Aí a melhor resposta, se você acha que não deve falar, se você não tem o que falar, o melhor comportamento é o silêncio. O silêncio, o melhor comportamento é o abraço. E a máxima vale, que é o silêncio vale ouro. Se a palavra vale prata, o silêncio vale ouro. Então a provocação que eu queria fazer às pessoas é essa busca de olhar a morte de frente, a busca de falar sobre a morte, ou a busca na rede social, essa sugestão, esses blogs, esses sites, eles têm lá experiências de pais que perderam os filhos e de grande cunho emocional e social, que tem sido muito útil às famílias enlutadas. Esse é o chamado. E eu queria reforçar novamente em relação ao luto, que a minha proposta, a tarefa, uma sugestão que eu gostaria de citar, Freud, que quando ele, em Luto e Melancolia, ele traz a teoria, parecido com uma teoria que os psicólogos têm bastante prática, chamada teoria do enfrentamento. E como Freud escreveu, que chama o enfrentamento da realidade. Que a realidade da perda, Marcos, é muito cruel. Então o grande sofrimento que eu devo trazer aqui à tona, eu acho que o momento nobre dessa entrevista, e pedir para que as pessoas não mudem de canal, ou nesse momento que viu o tema ali, não mude de canal, ou quem pegou agora o programa, entender
que o pior das perdas é filhos. E aí alguns autores trazem isso com bastante clareza, que se você perde o marido, fica viúva. Se você perde os pais, fica órfão. E se você perde os filhos, perde filhos? Então que é o tamanho do impacto, que não tem denominação para isso. E na teoria e nos grandes estudos, o cerne dessa questão, o grande sofrimento foi estudado, que quanto maior o vínculo, maior a faixa etária do filho perdido, e quanto tem isso de impacto na genética. Que quando você tem um filho, que é o nosso caso, você tem 3, eu tenho 2, a essência disso é a perpetuação da genética. Então você parte, a ideia é que você está imortal. Você pode morrer. Então, eu sou pai, eu posso morrer, mas não o meu filho antes de mim. Então, pensando que a minha imortalidade, eu morro, mas o meu filho sobrevive, assim eu acredito na imortalidade do ponto de vista genético. Então essa barganha não existe. Seria citar outro autor que eu gosto de citar, o Luiz Pi, um psicanalista brasileiro, que o filho estava na UTI, grave, pós-acidente, em morte iminente, e no caminho da UTI, ele era médico, ele propôs uma barganha, que são 5 grandes reajustamentos que nós fazemos, todos nós fazemos no dia a dia, e uma delas é a barganha. Ele era crente no sentido, ele não acreditava em Deus, então é ateu. E então ele fez uma proposta com Deus. Deus, eu tenho uma barganha, eu passo a acreditar em Deus se o meu filho sobreviver à iminência da morte. E no caminho, o psicanalista, ele mesmo, isso é estupidez o que eu estou fazendo, porque Deus não vai me ouvir nesse sentido. Eu vou continuar tentando essa barganha. Enfim, ele passou sim a acreditar em Deus, independente da vida ou morte do filho. O filho sobreviveu. Mas esse exemplo que eu estou querendo dizer é que essa relação, essa situação não tem barganha. E às vezes a gente se pega fazendo barganha mesmo com a vida e a morte. Essas 5 fases de reajustamento, eu gostaria de sugerir, uma das grandes estudiosas nessas 5 fases chama Elizabeth Kübler-Ross. Eu sugiro uma leitura fácil. São 5 fases que nós vivemos em perdas, às vezes, que nem se compara a grandes perdas, até perdas irrisórias, mas passamos por essa fase, que é a barganha, que já citei uma delas. A outra é a negação. Negar a morte a gente nega todos os dias, Marcos. Por isso que responde parte da sua pergunta, que você fez inicialmente. Quem pegou o começo do programa acompanhou. A gente nega a morte, imagina, vou morrer, é uma negação. Depressão, um câncer na vigência da morte, você pode deprimir. Revolta, pode se revoltar às vezes contra Deus, ou contra a medicina, ou contra todos os intempéries de lidar com uma doença. E aceitação, que é a grande busca a busca pelo ideal, a busca pela resolução, a busca pelo enfrentamento, enfrentar a morte, a busca pela dignidade. Na morte crônica é possível isso, dá para trabalhar. Na morte súbita, eu morri, acabou. Mas se eu tiver tempo, então a proposta para a minha morte, se eu tiver tempo de trabalhar a morte, trabalhar a aceitação, eu poder
zerar ressentimentos, morrer em paz, que era o seu desejo, que você falou no começo da apresentação. Morrer em paz é trabalhar a aceitação, em olhar a morte de frente. Se eu falei isso para alguém, vão brincar, né? Mas também com 90 e tantos, se você não aceitou ainda, né? Não aceita mais. Compreendo, mas eu sou geriatra, lido com a morte, e eu lido com idosos em leito de morte, com morte indigna. Porque você fez uma barganha que é o tataraneto. Às vezes as pessoas querem barganhar um Natal, um Ano Novo, uma festa de aniversário, uma formatura de um neto. É uma forma de barganha, todas saudáveis, porém ela pode ser confundida com olhar a morte de frente. Quando se fala morte, nem pensar. Não é uma frase que ajuda a trabalhar a aceitação. Trabalhar a aceitação significa entender a minha finitude, que eu sou finito e que eu vou morrer, então não sei o dia e nem a hora e nem como. Então, mas é possível trabalhar sim essas possibilidades de morrer de forma digna. Eu não estou conseguindo olhar o relógio. Nós temos 2 minutos para a gente concluir. Eu gostaria então de partir para poemas. Boa. Poemas. E aí os poemas são rápidos, né? Lembrar antes do poema os lutos complicados, que é luto ausente, luto atrasado, luto proibido, luto inibido, luto conflituoso, distorcido, luto crônico. Então eu, como geriatra, trabalho muito mais exemplo. O exemplo mais comum disso é o luto crônico. Nas poesias, nas mensagens, eu gosto de Pietà, de como Maria trabalhou a morte de Jesus Cristo. Pietà, pensando bem, é uma imagem visual, as pessoas que estão nos ouvindo, lembrar de Jesus no colo de Maria, é a imagem de Pietà pintada por Michelangelo. O luto, a desigualdade da morte. Eu gostaria de ir para o poema de Manuel Bandeira. Como que você pode trabalhar a morte? E você me perguntaria, Rigolim, você está preparado para a morte? Seria petulância, audácia? Acho que não, mas isso não significa que eu não posso trabalhar todos os dias e quando a morte me vier, eu brinco com você. Eu prometo, quando eu morrer, voltar para contar para você como é que é a morte. Por favor, guarde para você. Eu gostaria de ler o poema, então peço licença que eu vou ler, eu vou virar eu não vou olhar para a câmera. Então, consoada, quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável. Talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: ó meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com todos os seus sortilégios encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Manuel Bandeira. Ok, fantástico. E olha, e que a gente possa estar com a casa desse jeito, né? Sim. No momento. Deixa eu rapidinho para o sorteio aqui, que o tempo é cruel, viu? Se tem uma coisa que a gente sabe que o tempo é cruel. Tira um aí, Rigolim, por favor, pra gente. Ok. Aqui, Maria Aparecida de Souza do Centro ganha uma camiseta. Parabéns, Maria. Pega outra aí. Dilamar Lourenço. Quase... Minha mãe é aí, Dilamar, né? Essa é Dilamar Lourenço do Fragata. Inês Machado, Dilamar Lourenço, Maria Aparecida de Souza, vamos ver mais uma, Mirela Pilão Mourão, do Santa Teresa, a última, doutor Rigolim, vamos lá, o tempo é cruel, está acabando, vamos lá então para o último, Lúcia Francisco, também do Fragata, parabéns, vou repetir, Lúcia Francisco, Mirela Mourão, Inês Machado, Dilamar Lourenço, Maria Aparecida de Souza, beijo para todo mundo, fiquem com Deus, obrigado doutor Rigolim, até a próxima, se você ligou o televisor agora, perdeu, tem um reprise fantástico, tchau.